Ele riu, como quem tem o mundo nas mãos. Te dou meu salário se conseguir traduzir isso, disse alto diante da equipe inteira. Achava que estava fazendo piada, mas sem saber, havia acabado de apostar contra a única pessoa que podia salvá-lo. E o preço da arrogância viria com juros, porque às vezes a voz que você ignora é justamente a que carrega a resposta. E quando ela fala, não sobra mais nada para rir. Só silêncio. Curitiba amanheceu nublada naquela terça-feira. O ar cortava fino pelas frestas dos vidros altos do edifício onde funcionava a Log Nordic, uma empresa especializada em transporte marítimo entre a Escandinávia e o Brasil. O prédio era moderno, cheio de vidro espelhado, crachás magnéticos e frases motivacionais coladas nas paredes que ninguém lia. Às 7h42 da manhã, Silvana Rangel já havia limpado os 4 banheiros do segundo andar, esvaziado as lixeiras da recepção e reposto papel higiênico na sala da diretoria. Era invisível naquele ambiente e já havia se acostumado com isso. Vestia o uniforme cinza da terceirizada, o cabelo preso num coque simples, os olhos sempre atentos. Tinha um jeito de andar leve, quase silencioso, como se pedisse desculpas por ocupar espaço. Na sala de reuniões, o diretor executivo Gustavo Leal preparava mais uma de suas reuniões matinais. Gostava de chegar antes dos outros, ajustar a iluminação e ensaiar suas falas no espelho, como se fosse um palestrante internacional. O terno azul marinho alinhado, a gravata italiana e o relógio suíço, que reluzia no punho, falavam mais alto do que qualquer diploma. Para ele, o mundo se dividia entre os que mandam e os que obedecem. Thaís, sua assistente, ajeitava os papéis em silêncio. Ela já conhecia os humores do chefe e sabia, quando ele sorria demais de manhã, era porque algo ou alguém ainda iria pagar por um incômodo antigo. No corredor, ao passar com o carrinho de limpeza, Silvana sentiu o clima. Era dia de tensão velada. E em lugares assim, até o ar carregava aviso. Gustavo Leal era um daqueles chefes que confundem liderança com superioridade. Aos 39 anos, era o tipo de executivo que decorava frases de impacto e mandava imprimir em molduras. Tinha orgulho de dizer que subiu sozinho, embora boa parte da empresa soubesse que o cargo veio por influência do pai, dono de uma transportadora falida. No escritório, bastava ele entrar para o clima mudar. Risos viravam cochichos, passos se apressavam. Lucas, do comercial, fazia questão de puxar assunto só para ser visto. Já a Aline, do financeiro, fingia a atenção enquanto conferia notificações no celular, até que Gustavo a olhasse. Thaís, a assistente, era a única que sabia o preço real de trabalhar tão perto dele. A cada erro, mesmo mínimo, vinha uma correção pública. A cada acerto, um silêncio desconfortável. Mas precisava do emprego e aprender a engolir. Silvana cruzava por todos ali, dia após dia, como parte da mobília. Ninguém sabia seu sobrenome, ninguém perguntou sua história. Era só a moça da limpeza. Naquela manhã, enquanto Gustavo reclamava da falta de café fresco, Silvana abaixava-se para recolher um copo quebrado no chão da copa. Um estilhaço a cortou no dedo. Ela não reclamou. Apenas usou um pedaço de papel toalha, enrolou discretamente e seguiu. No fundo, a empresa tinha regras claras. Só não estavam escritas. Quem não tem crachá corporativo não tem voz. E Silvana sabia disso, mas ouvia, observava e guardava. Porque às vezes, os que ninguém vê, veem tudo. O corredor do 8º andar era estreito, com divisórias de vidro dos dois lados. Silvana empurrava o carrinho de limpeza com cuidado, desviando de pastas caídas, papéis soltos, mesas mal alinhadas, como fazia todos os dias. Gustavo vinha do outro lado falando alto no viva-voz, com a pasta de couro debaixo do braço e os passos duros de quem se acha mais importante que o ambiente. Ao ver Silvana, não freou. "Sai da frente, minha filha!"
disse, batendo no carrinho com o quadril e passando reto, sem tirar os olhos do celular. O impacto fez Silvana recuar um passo. Um frasco de álcool caiu no chão. Ela se abaixou em silêncio, sentindo o corte recente no dedo arder de novo. Gustavo entrou na sala de reunião já disparando. Thaís, eu já pedi 1000 vezes. Gente da limpeza tem que trabalhar fora do horário de circulação. Isso aqui não é rodoviária. Thaís tentou ponderar. Senhor Gustavo, ela só estava recolhendo o material do turno da manhã. Não interessa, cortou ele, jogando a pasta sobre a mesa. O problema é achar que todo mundo tem o mesmo direito ao corredor. Não tem. Lá fora, atrás da divisória, Silvana ouviu tudo, parada, imóvel, ainda com o borrifador na mão. Durante os primeiros meses, aquilo doía. Agora doía diferente, mais fundo, mais frio, como quem sangra por dentro e aprende a esconder o ferimento. Naquela empresa, ela era parte da paisagem. E quando a paisagem fala, ninguém escuta. Mas o dia estava só começando. E uma carta vinda do exterior estava prestes a mudar tudo. Às 10h27, um envelope grosso foi deixado na recepção. Sem remetente conhecido, sem logo de empresa, apenas um selo internacional e um carimbo em norueguês. Thaís levou o envelope direto para a sala de Gustavo. Chegou agora, parece importante. Ele abriu com pressa e começou a folhear os papéis. Seu rosto foi mudando conforme lia, da habitual arrogância para uma confusão quase infantil. Que porcaria é essa? As folhas estavam cheias de símbolos, termos jurídicos e carimbos de Oslo. Era texto técnico redigido em norueguês formal, com cláusulas em colchetes e um prazo claro. Resposta obrigatória até 18 horas daquele mesmo dia. Thaís! Gritou. Liga para alguém que fale. Isso aqui, islandês, sei lá. Acho que é norueguês, senhor, mas posso procurar. Em menos de uma hora, todo o andar sabia. O chefe estava surtando com uma correspondência estrangeira e ninguém conseguia traduzir. Gustavo chamou Lucas, do comercial. Você que adora tecnologia, tenta resolver isso com esses aplicativos de celular. Lucas apontou a câmera para o texto, mas o app só conseguiu traduzir herança, prazo legal e condições irrevogáveis. Isso aqui é o quê? Um testamento? Gustavo arrancou o celular da mão dele. Isso deve ser golpe, mas se for verdade, o silêncio que seguiu foi preenchido por um impulso de autopromoção. Gustavo levantou os papéis no ar e disse alto para todos ouvirem. Escutem bem, dou meu salário inteiro para quem conseguir traduzir essa jossa até o fim do expediente. 38.000 séculos. Tô falando sério. Risadas tomaram conta da sala. Lucas gritou do fundo. Por esse valor, eu aprendo norueguês em 5 minutos. Até Thaís riu, um riso contido, desconfortável. Ninguém levou a sério. Aquilo virou piada de corredor, meme de grupo de WhatsApp, assunto do almoço. Menos para uma pessoa. No canto do andar, Silvana parou de empilhar os panos úmidos no carrinho. Ela olhava os papéis nas mãos de Gustavo e entendia. Cada linha, cada termo, cada implicação. Mas ninguém ali imaginava. E quando ela deu um passo à frente, o riso foi substituído por deboche. Você já esteve num lugar onde todos riram, menos você, porque sabia exatamente o que estava acontecendo? Já teve que ouvir piadas enquanto carregava a resposta que ninguém enxergava? Se isso já aconteceu com você, escreve um sim aqui nos comentários, só para eu saber que você existe. Silvana ficou alguns segundos parada, observando de longe os papéis que Gustavo balançava como piada. Sabia o que aquilo era, não por acaso, não por sorte. Sabia porque aquela linguagem fazia parte de quem ela era, ou tinha sido, antes de desaparecer nos rodapés da vida. Respirou fundo, ajustou o crachá e deu um passo à frente. Senhor Gustavo, posso tentar? O riso coletivo parou por um instante, como quem prende o ar antes da gargalhada maior. Você? Ele disse, franzindo a testa. Tentar o quê? Traduzir. Sei ler norueguês. A pausa virou silêncio. Silêncio virou deboche.
e o deboche explodiu em risos. Lucas se encostou na parede de tanto rir. Meu Deus, agora até a faxineira é poliglota. Aline, do financeiro, comentou baixo, como quem finge simpatia. Ah, coitada, ela acredita mesmo. Mas Silvana não recuou, não corou, não pediu desculpas, só manteve os olhos fixos. Só me deixe olhar os documentos. Se eu estiver errada, não perco nada, mas se estiver certa, o senhor já prometeu. Thaís olhou para Gustavo, visivelmente desconfortável. Pela primeira vez, ele hesitou. Tá bom, vai. Mostra o que você sabe, mas se for palhaçada, você vai pedir desculpas para todo mundo por fazer a gente perder tempo. Silvana pegou os papéis com cuidado. Quando seus olhos encontraram o texto, um velho reflexo acendeu. Leu a primeira linha em voz baixa, com uma pronúncia limpa, quase nativa. Til Gustav Leal, vedrørende testamentaris que fordelen. O silêncio foi imediato. Ela levantou os olhos, firme. Está escrito: ao senhor Gustavo Leal, sobre a distribuição testamentária. É um documento jurídico vindo de Oslo, sobre uma herança deixada por um sócio norueguês da empresa que faleceu no mês passado. O senhor foi nomeado como beneficiário parcial, mas há prazo legal para contestação. Se não responder até hoje, perde o direito. Gustavo empalideceu. Como você sabe disso? Ela dobrou os papéis com precisão. Porque fui professora de idiomas escandinavos por 18 anos, tradutora juramentada pelo consulado da Noruega no Brasil, antes de ser demitida, antes da minha filha adoecer, antes de eu aceitar o primeiro trabalho que me deixasse trazer pão para casa. Ninguém disse nada. Silvana estava ali havia 2 anos e só agora, pela primeira vez, alguém a enxergava. Gustavo ainda segurava os documentos como se fossem dinamite. Sentou-se devagar, passando os olhos pelas linhas que Silvana acabara de decifrar. O sorriso habitual desapareceu. No lugar, uma tensão estranha, como quem percebe que o jogo virou, mas ainda não sabe como reagir. E você conseguiria traduzir tudo isso com precisão? Perguntou agora num tom que beirava a humildade. Silvana assentiu. Sim, senhor. Mas não é só traduzir. São termos legais, expressões que mudam com o contexto. Preciso de um computador, acesso à internet e 2 horas sem interrupções. Gustavo olhou para Thaís, que imediatamente entendeu. Pode usar a sala de treinamentos. Está vazia. E ninguém entra, entendeu? Completou ele. Dá tudo o que ela precisar. Enquanto Silvana caminhava em direção à sala com os papéis em mãos, o escritório inteiro a acompanhava com os olhos. Aquela figura que por anos passou despercebida, agora caminhava como alguém que sempre esteve ali, mas que só agora pisava com seu próprio nome. Thaís se aproximou do chefe. O senhor quer mesmo pagar o salário prometido? Ele suspirou. Ela pediu? Ainda não. Então, deixa. Na sala de vidro, Silvana digitava com rapidez e precisão. Suas mãos dançavam no teclado como quem retoma algo que nunca perdeu. Cada parágrafo era traduzido com clareza, cada cláusula explicada com responsabilidade. Não havia pressa, só propósito. Do lado de fora, Gustavo andava de um lado para o outro. Olhava para o relógio, olhava para a porta, olhava para dentro de si e não gostava do que via. Durante 2 anos, ele tratou Silvana como invisível. Agora, era dela que sua herança e sua reputação dependiam. Isso, ninguém ali esqueceria tão cedo. Às 17h08, a porta da sala de treinamento se abriu. Silvana saiu com uma pasta organizada nas mãos e o olhar sereno de quem cumpriu o que prometeu. Caminhou até a mesa de Gustavo sem pressa, sem pose, mas com uma postura que ninguém ali reconhecia. Ela parecia maior, mais nítida. Está tudo aqui, senhor Gustavo, disse colocando os documentos sobre a mesa. Tradução completa com notas explicativas, carta de resposta redigida e protocolo pronto para envio digital à embaixada.
Gustavo folheou os papéis em silêncio. Por um momento esqueceu que estava cercado de gente. Só conseguia olhar para aquilo que parecia impossível, até que ela o tornasse real. Isso aqui está perfeito, ele murmurou. Você fez isso sozinha? Ela apenas assentiu. Ele engoliu em seco. As palavras seguintes pareciam pesar mais do que os papéis. E quanto você quer? Pela tradução. Silvana ergueu os olhos, firme, sem raiva. O senhor já fez uma oferta. Gustavo parou, piscou, lembrou. Meu salário, ela assentiu de novo, com um leve movimento de cabeça. 38.000 réis, como prometido diante de todos. Só estou cobrando o que foi dito em voz alta. Nada mais, nada menos. O silêncio foi absoluto. Gustavo puxou a carteira e pegou o cartão corporativo. Passou para Thaís sem encará-la. Providencie o pagamento imediato. Enquanto isso, Silvana recolheu calmamente seus papéis. Está aqui sua herança, senhor Gustavo, e seu salário. Virou-se para sair. E naquele instante todos perceberam. Não era ela quem devia se curvar. Era ele quem devia se levantar. Tem gente que acredita que o valor de uma pessoa está na função que ela exerce. Confunde salário com sabedoria, cargo com caráter. Silvana Rangel passou 2 anos sendo tratada como invisível, como se sua história tivesse terminado no uniforme que vestia. Mas a verdade é que, às vezes, o silêncio não é submissão. É só um modo mais elegante de esperar a hora certa. E quando ela chegou, não houve grito, vingança ou escândalo. Houve competência, houve dignidade. Houve alguém fazendo exatamente o que sabia fazer e deixando o mundo perplexo por isso. O que derrubou Gustavo não foi a resposta de Silvana. Foi o espelho que ela segurou diante dele. E ele viu ali o que nunca quis ver, que tratou mal a única pessoa capaz de salvá-lo. Porque o mundo muda, os cargos mudam, mas o respeito que você nega hoje pode ser o mesmo que vai te faltar amanhã. E quando isso acontece, não tem idioma que traduza o arrependimento. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso mostra que vale a pena continuar trazendo histórias que fazem pensar. Agora me conta, de qual cidade você está assistindo? Eu leio todos os comentários com carinho e respondo quem tira um tempinho para escrever aqui. E se você acredita no poder de histórias reais, se inscreve no canal. Isso me dá força para seguir contando verdades que o mundo insiste em ignorar. E olha, não vai embora agora. Escolhe uma das 2 histórias que estão aparecendo aí na tela e vem assistir a próxima. Te encontro lá.